Hello, minhas amadas, hello, queridas. Estamos hoje aqui para a gente falar sobre o plano para empreender no digital. Eu sei que muitas de vocês já vivem essa rotina do digital, de empreender no digital, de saber que às vezes a gente faz alguma coisa e não tem uma contrapartida do outro lado. A gente propõe lá um super, mega, hiper post e ninguém curte. Isso é muito comum no digital, porque hoje a gente vive uma fase em que tá todo mundo no digital. E aí a gente vai falar sobre isso porque eu quero trazer para vocês um panorama para os próximos anos e aí sim a gente criar esse plano sólido para empreender no digital. É claro que a gente não vai falar só sobre o plano, né, de marketing, vamos dizer assim, ou o plano de negócios para empreender no digital, mas principalmente a gente vai falar sobre o plano emocional. Por que isso, Vanessa? Porque, assim como no digital, em várias outras áreas da nossa vida, a gente muitas vezes começa e não consegue concluir. Isso acaba que se forma uma crença dentro da gente, e aí a gente acredita mesmo que a gente não consegue terminar tudo aquilo que a gente começa. E isso não é 100% de verdade. A gente precisa aqui desmistificar algumas coisas, mudar algumas crenças, mas antes a gente precisa identificá-las. Então não adianta ficar falando só para vocês sobre como vocês vão colocar em prática se vocês não conhecem, não se conhecem ao ponto de saber até onde vocês conseguem ir. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bora lá começar a nossa aula. Dividir, na verdade, em duas partes, né? A primeira a gente vai falar do plano emocional, mais ou menos aí 1h30 de aula. E a segunda parte, a gente falando do plano de negócio propriamente dito, o plano de marketing também está aqui dentro desse plano de negócio. Então, por que empreender no digital, Vanessa? Em 2019, mais ou menos, final de 2019, eu comecei a pesquisar sobre como eu poderia realizar as vendas, né, dos produtos que eu vendia através do marketing direto, que é aquele marketing do porta a porta, né, de mostrar para as pessoas o seu produto, de convidar as pessoas na sua casa para experimentar aquele produto. E eu vi que parece que eu estava já com um pressentimento da pandemia, né? Eu vi que aquilo não ia muito para frente. Eu via que o mundo que a gente estava vivendo não estava aberto mais para essa modalidade de vendas, né? Embora a gente também consiga vender dessa forma. E aí eu queria ver descobrir outras formas. Foi então que eu descobri o marketing digital, como vender nas plataformas, né? Como vender no YouTube, como vender no Instagram, como vender no TikTok e na época especificamente como vender no Instagram. E aí eu comecei a fazer alguns cursos. E aí eu descobri que existia um mundo que esse guru do marketing chama de mundo paralelo, que de fato é um mundo paralelo e que tinha muita coisa para aprender. Voltando um pouquinho no tempo, eu já tinha tido uma experiência de ter uma empresa, de ter mais de 100 funcionários, de faturar mais de 20 milhões ano. Só que eu não queria mais aquele modelo de negócio. Por que eu estou falando de modelo de negócio, Vanessa? Porque vender no digital, né, empreender no digital é apenas um modelo de negócio, é a forma como você vai vender o seu produto. Então você pode vender ele de porta a porta, você pode vender ele para o telefone, você pode vender também utilizando as ferramentas do digital. E aí, com toda a minha bagagem, né, de empreendedora, de gestão de empresas, eu achei que seria muito produtivo eu aprender sobre isso. E de fato foi. E aí, quando eu comecei a estudar e eu vi que eu poderia lançar pessoas nesse mercado, eu comecei a me especializar nisso. Depois de um tempo, depois de aí uns 3, 4 anos, eu entendi que estava na hora de eu ser essa pessoa, né? Que seria a própria pessoa a ser lançada. Só que, gente, é muito trampo, é muito trabalho. E quando eu busquei o digital, eu busquei por dois motivos. O primeiro deles é que eu queria a liberdade geográfica de poder trabalhar de qualquer lugar. Hoje eu vivo uma realidade em que meu marido ele pode se mudar a qualquer momento. Então eu queria acompanhá-lo, não queria um emprego fixo. Segundo, a minha liberdade mesmo, porque com filhos a gente chega numa etapa que a gente não quer mais CLT, a gente não quer mais bater o ponto. E
a gente quer ter essa disponibilidade, né? De poder ir aonde a gente quer ir. Ah, meu filho tá doente, eu posso levá-lo no médico sem precisar pedir pro patrão para levá-lo no médico. Então, isso para mim é liberdade. Vocês vão ver aqui que é um dos meus valores muito fortes, né? E eu queria também estar próximo dos meus filhos. Então, esse foi um dos motivos, né? O outro motivo, a liberdade financeira, porque a promessa era, naquela época, de que você poderia ficar rica muito mais rápido do que dos modos tradicionais. Isso não é totalmente verdade, mas também não é totalmente mentira. Mas o que a gente precisa entender é que existe uma trajetória, uma jornada, como a curva de qualquer empresa. Então, vai ter lá o ponto de equilíbrio, o momento em que você realmente começa a ter um resultado financeiro daquele trabalho. Por isso que é importante a gente saber disso antes de se lançar no mercado, né? Isso serve para qualquer tipo de mercado, tá? E aí, quais foram os erros e os acertos, né? Então, as pessoas querem o resultado, mas elas não querem passar pelo processo. Então, nesse caminho, eu errei muitas vezes, eu trabalhei muitas narrativas que não deram certo, até chegar no ponto em que eu começo a falar com mais propriedade. Então, ao mesmo tempo em que eu não tenho no começo uma habilidade com a câmera, depois de um certo tempo, a gente começa a ter mais habilidade com a câmera, por exemplo, né? E a gente começa a acertar mais até que chega num ponto em que isso fica algo normal do nosso dia a dia, tá? Isso serve para qualquer coisa que você começa a aprender. Então, antes até de eu entrar no como o mercado está hoje, eu quero falar para vocês sobre o diagrama de Bandura. Eu sempre trago ele, né? E o processo de aprendizado. Então, assim, primeiro eu sou incompetente no assunto e também sou inconsciente. Então, eu nem sei que eu tenho um problema. Depois, eu me torno incompetente ainda no assunto, mas eu já estou consciente de que eu posso, de qual é o problema e de que eu posso resolvê-lo, embora eu ainda não saiba como resolvê-lo. É nessa etapa que a gente busca uma mentoria, que a gente busca um curso, que a gente busca aprender sobre aquilo. Como é que eu resolvo aquele problema ou como é que eu alcanço aquilo que eu desejo. E aí eu me torno competente, consciente, porque eu estou estudando sobre o assunto, eu já estou competente, mas eu ainda faço de uma forma consciente, eu ainda faço pensando em todas as etapas que eu tenho que concluir. Até que eu chego na etapa que é do competente e inconsciente. O que é isso, Vanessa? Eu já sei como eu resolvo e eu resolvo isso de forma automática. Então, tudo na nossa vida passa por esses processos, né? Essas 4 etapas. Primeiro, eu não sei que eu tenho um problema e eu nem sei como resolvê-lo, obviamente. Depois, eu já sei que eu tenho um problema e eu continuo ainda sem saber como resolvê-lo. Depois eu já sei como resolvê-lo e também já sei do problema. E depois, finalmente, eu já resolvo esse problema de forma inconsciente. Então, por que eu tô falando isso? Porque empreender em qualquer área da vida, empreender no digital, empreender no físico, né, no offline, nos métodos antigos, né, como uma empresa física, não importa. Empreender é um processo, como qualquer outra coisa que você vai fazer na sua vida. Então, Vanessa, eu não sei dirigir, vou aprender a dirigir. Você vai passar por todas essas etapas. Então, da mesma forma eu empreender. Então, por que eu estou dizendo isso, Vanessa? Porque é a partir dessa consciência de que é um processo em que eu vou me preocupar em me divertir no processo, nesse processo de aprendizagem. É muito importante isso, porque você já colhe os resultados e a felicidade durante o processo e não depois que o processo está concluído. Então, é importante a gente entender que é um processo que leva um tempo, que não é de uma hora para outra. E exatamente por saber disso, a gente tem que estar muito certa se é isso que a gente quer, porque a gente não quer perder tempo, não é verdade? Então, como está o mercado hoje, Vanessa? O que você sabe sobre o mercado digital hoje? Existe uma informação da Hotmart, que é uma das empresas de gateway, né, de pagamento, que é onde você coloca o seu curso e você vende o seu curso, de que apenas 20% do público que já comprou pela Hotmart, apenas 20% desse público é bancarizado.
Ou seja, a gente tem 80% aí pelo mundo que ainda nunca comprou, pela Hotmart pelo menos, né? Nunca comprou um curso. Então a gente tem um mercado muito grande para poder usufruir, né? Por isso que ainda é um bom negócio investir nesse conhecimento do mercado digital. E de quanto a gente está falando? A gente está falando aí de 20 bilhões de reais, né, em apenas 20% do público. Então, é muito dinheiro que você deve estar deixando na mesa. Por quê, Vanessa? Porque você não está colocando o seu conhecimento no mundo, você não está transbordando. Eu gosto de falar sobre isso também. A gente não pode ter um conhecimento só pra gente, né? Acho que todo conhecimento que a gente tem, a gente deve transbordá-lo para as pessoas. Isso faz parte, né, do crescer e do contribuir. Não importa se é de forma gratuita ou se é de forma paga, mas você está contribuindo com um mundo melhor, com pessoas melhores, com uma vida melhor para as pessoas. Então, por isso que eu sou uma pessoa que incentivo que você busque sim a internet. Vamos lembrar aí dos nossos antepassados, das nossas mães, avós, que queriam trabalhar, mas que não tinham essa possibilidade de trabalhar e poder estar com os filhos. Mas também não se engane de achar que é um trabalho em que você não vá ter o esforço de um trabalho. Não, você vai precisar de tempo, você vai precisar de dedicação, também como em qualquer outro trabalho. A única diferença é que você vai poder fazer isso de casa. Então, isso é muito positivo, isso é muito bom, porque assim a gente pode estar mais próxima dos nossos filhos. E qual que é o potencial, então, de crescimento, né? Então, o seu conhecimento, ele proporciona diminuir o gap de conhecimento, por exemplo, das escolas tradicionais. Então, imagine que nós somos formadoras, nós estamos formando pessoas. E começa dentro de casa, com os nossos filhos, vocês concordam? Então, assim, hoje a gente tem acesso muito maior do que já existiu nos tempos passados. Então, hoje eu posso comprar um livro sem precisar ir até uma livraria, por exemplo. Esse livro ele chega no conforto da minha casa, eu pego esse livro e eu leio quando eu tenho um tempo para lê-lo. E ali eu estou aprendendo. E aí eu posso transbordar esse conhecimento, aumentando então as possibilidades do que a escola tradicional, por exemplo, não ensina. A escola tradicional não ensina sobre educação financeira para os filhos, não ensina sobre empreender, né, para os filhos, não ensina sobre essa questão da comunicação para os filhos, não ensina sobre inteligência emocional. Então, nós temos esse papel de levar todos esses conhecimentos para as pessoas. Então, veja a importância disso. O tempo que você está perdendo não colocando o seu produto, né, o seu infoproduto que a gente chama, né, porque ele não é um produto físico, o seu infoproduto no mercado é algo que está impedindo que mais pessoas tenham acesso àquela informação. Então pensem bastante sobre isso, tá? O mercado de educação é um mercado que eu aposto muito, porque eu acredito que as pessoas cada vez mais elas querem buscar a informação, elas querem aprender mais, elas querem se sentir mais produtivas, né? E quem é que vai ficar de fato nesse mercado? A gente já está vendo essa peneira acontecer desde 2019 para cá. O mercado aqueceu mais fortemente, mais ou menos em 2020, quando a pandemia veio e as pessoas precisaram se reinventar muito rápido. Então, quem estava pensando em ir para a internet mais para frente acabou antecipando isso. A gente viveu isso com os nossos filhos tendo que aprender online também, o que foi uma luta para alguns, né? Foi muito difícil porque foi algo que não tinha opção, era aquilo ali, então não teve um preparo, os professores também não tiveram um preparo sobre aquilo. Mas aconteceu, deu certo e estamos vivendo pós-pandemia hoje, colhendo alguns prejuízos também, né? É bem verdade, da educação que foi dada daquela forma naquele período. Mas quem é que vai ficar de fato nesse mercado? Quem você vê que se manteve nesse mercado, que não sumiu desse mercado? É quem trabalha com profundidade, com repertório, com narrativa e com inteligência emocional. Então eu vejo alguns gurus, inclusive, parando aí na narrativa, né, falando de profundidade, de repertório, de narrativa, mas também se esquecendo da inteligência emocional, porque para a gente se manter em qualquer mercado, a gente realmente precisa ter inteligência emocional. E a gente vai falar muito sobre isso aqui nessa primeira parte do nosso trabalho. E o que o mercado está precisando, então, né, Vanessa? O que o mercado precisa? Isso de forma geral, tá, gente? Não só no online. A gente precisa levar as pessoas do desespero
à esperança, da fraqueza até a força, da tolice à sabedoria, do medo à coragem, da prisão emocional. Quantas pessoas a gente conhece que vivem uma prisão emocional? A liberdade emocional. O que é liberdade emocional, Vanessa? É você saber como você funciona, é entender quem é você realmente, é ter uma conexão da sua identidade com Deus. A gente vai falar sobre isso aqui. E aí a gente se sentir livre no sentido de que qualquer pessoa que disser qualquer coisa diferente daquilo que você não acredita, você vai ter a convicção de que você sabe quem você é. Não importa se a pessoa te xingou, o que ela disse. Por que eu tô dizendo isso? Porque no digital em específico, a gente se expõe muito, né? Então a gente acaba expondo, a gente está mais exposto à rejeição. E a rejeição, ela é um dos principais problemas para quem quer empreender no digital, porque logo no começo você já se sente rejeitado porque você esperava um número de curtidas que você não teve, por exemplo. Porque as pessoas não querem comprar de você, por exemplo. E às vezes não é que elas não queiram comprar de você, mas o seu produto está precisando passar por um ajuste para que você aí sim consiga vendê-lo. Só que isso é uma etapa, é um processo e você só sabe disso colocando ele no mundo. Então, precisa coragem para colocar um produto no mundo, né? Preciso coragem. E aí, quando você trabalha a identidade da pessoa, faz todo sentido que ela tenha mais força para não desistir no meio do processo, tá bom? Então, a gente deu aqui já um disclaimer, né, de como vai ser o nosso treinamento de hoje, o nosso workshop. E aí você continua para a próxima parte, onde a gente vai entrar realmente no plano emocional.